E surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Pai, estamos nessa noite, Deus, na tua casa, porque cremos, meu Pai, que aqui, onde o teu Espírito tem se manifestado, porque cremos, meu Pai, que todas as vezes que buscamos a tua presença, o Senhor tem nos respondido, o Senhor, meu Pai, tem manifestado a tua graça em nosso favor. E nessa noite estamos cultuando ao Senhor neste lugar, pedindo, meu Deus, que o Senhor se faça presente, meu Pai, mais uma vez, por intermédio da tua palavra, porque dependemos do teu Espírito Santo nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Só pedir um favorzinho, você desliga esse ar-condicionado para mim, meu filho, em nome de Jesus. Queridos, do nosso calendário do país em que nós estamos, se comemora uma data religiosa, uma data de uma festa religiosa, uma festa que é uma homenagem a um santo, qual se chama a festa do São João. Aqui eu queria destacar, antes de entrar na mensagem e no que Deus tem para nós nessa noite, existem dois grupos de pessoas que comemoram essa festa, dois grupos muito distintos. Existe um grupo que não sabe nem qual é o nome do santo direito, só sabe que é festa, e está muito mais preocupado com as comidas da festa, com as indumentárias da festa, com o local aonde vai comemorar a festa, do que com o significado dela. Temos um outro grupo de pessoas que também comemoram essa festa, que acreditam que João não foi simplesmente um homem, mas que colocam João em um patamar como se ele fosse alguém diferente de mim e de você. Mas diferente em que sentido? Como se João carregasse em si mesmo poderes, como se ele em si mesmo fosse alguém especial, alguém de uma outra dimensão, como se João fosse quase um Deus, um santo, a quem devemos prestar nossas homenagens e o nosso culto. O texto que nós lemos começa dizendo: surgiu um homem. Surgiu um homem, presta atenção, irmãos. Não surgiu um anjo, não surgiu um anjo, não surgiu um querubim, não surgiu um serafim, não surgiu um espírito. O que surgiu? Um homem. Por que, pastor, é importante entender que Deus mandou um homem? Porque se você lesse apenas aqui o Evangelho de João e diz, surgiu um homem, bom, aí a gente talvez, eu acho que se fosse no tempo de hoje, a gente ia ficar curioso. Rapaz, surgiu um homem enviado por Deus, será que esse homem desceu do céu, né? Será que brotou da terra? Surgiu. João só diz isso a gente, surgiu um homem. Mas surgiu de onde? Veio de onde? Preste atenção. João Batista, ele surge em um período da história que talvez seja muito próximo ao tempo que essa igreja está vivendo nesse tempo. João Batista surge em um tempo de transição, surge em um tempo de mudança de nível.
Ao mesmo tempo que você pode considerar João como o último da linhagem dos profetas, você vê João também sendo anunciado como um mensageiro, como amigo do noivo, como aquele que já vem com um novo ministério. Quem era João? É uma voz que clama no deserto. Mas onde é que está escrito isso? Isso está escrito no Antigo Testamento. Mas você também vai ouvir agora João fazer algo que os profetas não fizeram. Por quê? Porque também está escrito que ele veio para preparar o caminho para o Senhor. É profeta, a voz que clama no deserto, está aí. Mas também veio para preparar o caminho para o Senhor. João estava no meio de um momento, de uma mudança na estrutura religiosa do seu tempo. Surgiu um homem no deserto. A Bíblia vai dizer que existia um casal separado, um casal santo, que servia a Deus com integridade, servia a Deus de coração limpo, ao qual a Bíblia não atribui nenhuma falta, nenhuma queixa a esse casal. E Deus aparece para esse homem e diz: olha, você vai ter um filho, sua mulher vai engravidar, e vai botar o nome do menino João. E porque houve, talvez pelo avançar da idade, né, e a situação ali já está bem caótica, dúvida no coração. E aí Deus diz: agora vou deixar um sinal. Você não vai falar até o dia que a criança nascer. Aí a Bíblia diz que chegou a hora da criança nascer. Foram perguntar à mãe do menino: e aí, como é que vai ser o nome do menino aí? Ela disse: não, o nome é João. Não, tem alguma coisa errada. João, você não tem nenhum parente com esse nome, vai botar o nome do menino João? Que tribulação é essa aí? Vamos perguntar ao pai. É interessante que talvez ali tenha surgido o ministério de Libras, né? Eu não sei. Mas a Bíblia diz que ele ficou sem falar, mas dá a entender que ele também não estava ouvindo, porque tiveram que fazer sinais para ele entender o que é que estavam perguntando. Não sei se ele manjava de Libras, mas ele entendeu. Escreve aí como é o nome do menino. E ele escreveu João. E João começa a crescer. Preste atenção, irmãos. Uma criança. Só que foi uma criança que já começou entendendo que a vinda dele ao mundo não foi como a vida de qualquer pessoa. João ouviu do seu pai o encontro que ele teve com Deus. Que o nascimento dele, de uma mulher velha, estéril, era um presente de Deus, primeiro, para aquele casal, que se alegrou muitíssimo na sua velhice, em poder conceber, em um tempo aonde quem não tinha filhos era considerado amaldiçoado por Deus. Deus livrou eles no tempo da velhice da sua vergonha. Aí aqui a gente já pode abrir um parêntese na pregação. Não importa quanto tempo a sua aflição esteja durando. O que importa é que se você mantiver o seu coração alinhado com Deus, o tempo de Deus chega na sua vida. Porque o tempo de Deus não é o meu, nem o seu. Ah, pastor, é fácil falar isso, né? Não foi o senhor que ficou velho, vendo lá a mulher se acabar lá e sem ter filho? Não, irmãos, preste atenção. João tinha um propósito, João tinha uma missão. E é interessante você ver que os pais de João já eram idosos, mas quando Deus chama João para o ministério, a Bíblia não relata mais a existência na terra dos pais dele. É como se eles tivessem tido o privilégio de ficar com João até a sua morte. E aí depois, João ficou livre para fazer a obra de Deus. Porque aquele era o tempo de Deus. Ninguém ficou com saudade de João. João não ficou com saudade do pai, nem com saudade da mãe. Ele cumpriu o tempo dele. O restinho da velhice deles, lá eles talvez velhinho, e João ajudando eles, ajudando a carregar uma lenha, ajudando. E eles se alegrando com aquele filho que Deus deu a eles na velhice. E quando acabou aquele tempo da família, Deus chama João agora porque tinha uma obra maior na vida de João. A Bíblia vai dizer que Deus chamou João. Presta atenção. Primeiro eu disse que Deus falou com o pai de João. Aí o
O pai de João conta a ele toda a história, como foi o nascimento dele, como é que o nome dele era João, contou tudo. Só que quando você vai ver agora, estamos no capítulo 1. Se você ver o verso 33, capítulo 1 mesmo, você vai ver João dizendo a respeito de Jesus: eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você viu o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Olha o que João está dizendo aí. Quando o Espírito de Deus se revelou a mim, ele me disse que eu batizaria alguém e eu viria o Espírito descer sobre ele. E aí você vai entender agora que houve um chamado de Deus na vida de João, um chamado pessoal, revelação de mistérios pessoais. E João começa agora a trazer o renovo de Deus. João foi alguém enviado por Deus, um homem, está escrito aqui, foi o primeiro que a gente leu. Surgiu um homem enviado por Deus, não saiu da terra, não desceu do céu, não saiu da água, entrou aqui igualzinho, eu entrei, você entrou, nasceu da barriga da mãe dele, já nasceu com a história, amém, já nasceu com um propósito, já nasceu de uma intervenção, de um milagre divino, amém, mas era homem, foi para o deserto, provavelmente já não tinha mais pai nem mãe vivo, e ali Deus agora aparece para João, e começa a revelar a João algumas coisas. Ele diz: foi ele que me enviou para batizar com água. Deus traz para João segredos do que estava para acontecer. A presença agora física de Deus era chegada. O Messias viria. O próprio Deus entraria nessa dimensão, dentro de um corpo como eu e você. João é enviado agora para trazer uma verdade em um sistema religioso corrompido. Você vê o próprio Jesus quando entra no templo, quebrando tudo na entrada do templo e destruindo e dizendo: vocês transformaram a casa de meu pai em um covil de ladrões. A igreja se tornou covil de ladrões. A igreja, o templo. E os líderes, meu irmão, os líderes se tornaram extremamente gananciosos. Só faziam as coisas não pelo interesse do reino de Deus e nem por amor às almas, mas fazia aquilo para ter honra. Eles amavam honra, para terem glória, poder, para andar de roupa bonita, para todo mundo ver. Mas a verdadeira essência do reino de Deus estava longe daquilo ali. E João vem agora como profeta, como a voz que clamava no deserto, mas vem também trazer agora o novo de Deus, o que ninguém fez ainda. Trazer a mensagem do arrependimento dos pecados. E João, no deserto, a Bíblia diz que as multidões vinham até ele, confessavam os seus pecados, e ele batizava aquelas pessoas. Mas João não estava ali, preste atenção, irmãos, porque ele achou legal fazer aquilo. Ele não estava batizando as pessoas, porque um dia ele estava sentado na beira do rio e disse: olha, eu acho que eu posso abrir um ministério novo. Eu acho que eu posso mudar esse conceito do culto que está acontecendo aqui. Não foi uma ideia que veio na cabeça de João. A Bíblia diz que Deus se revelou a ele e enviou ele para batizar com água. E quando ele vai seguir o que Deus disse, quando eu e você seguimos aquilo que Deus mandou fazer, Deus respalda a obra das nossas mãos.
A história diz que a média de batismos era de 5.000 pessoas por dia que esse homem batizava. Ele e seus discípulos. João olhava para as pessoas, ele não via a posição que as pessoas tinham. Não olhava a influência que aquelas pessoas tinham. Mas para João, cada alma era uma alma que precisava se arrepender. E essa é uma verdade, uma realidade que a gente precisa tomar muito cuidado no nosso tempo. Porque tivemos um tempo no meio evangélico, antes da palavra gospel surgir, né? Gospel. Virou um negócio elitizado, né? Eu sou cantor gospel. Antes era crente era um negócio mais... Você é o quê, velho? Sou crente. E antes de crente ainda tinha uma palavra mais pesada ainda. Você é o quê? Sou protestante. Sangue de Jesus. Quem é da época do protestantismo aí? Quem já foi protestante aí, olha? Irmão Jaceval já foi protestante. Você é do tempo do quê? Do seu pai, é Colosso? De seu pai, aí. O pai de Colosso foi protestante. Antes era isso aí. Você é o quê? Protestante. Protesta, irmão. O cara está fazendo protesto. É crente, virou protestante. Já pensou? E o outro, não, eu sou crente. Aí depois mudou isso aí. Eu agora sou gospel, né? Gospel. Até a palavra vem do inglês, né? Gospel. Então, gospel. Não tenho nada com problema nenhum com palavra. Se é gospel, se é crente, se é protestante. Mas esse fenômeno ele começou a acontecer quando pessoas ricas da sociedade começaram a aceitar Jesus. Quando artistas começaram a aceitar Jesus. E parece que a gente não se deu conta de que a alma de um mendigo sentado na esquina, diante de Deus, vale a mesma coisa que a alma do presidente da República. Eu preciso que você entenda também alguma coisa. Tenha sabedoria para entender. Se Deus salva o mendigo, é uma alma. Se Deus salva o presidente, também é uma alma. Agora, a repercussão e a influência que isso tem sobre outras pessoas é bíblico. A Bíblia diz que feliz é a nação quando o justo governa. Você não vai encontrar na Bíblia dizendo feliz é a nação quando os mendigos são crentes. Irmãos, isso não é acepção de pessoas, isso é entendimento. Eu devorar pelos meus líderes, a Bíblia diz, independente deles serem crentes ou não. Foi dito isso aqui domingo, né? Quem estava aqui domingo. Meu tempo de escolher é época de eleição. Depois que já passou, se foi por quem eu votei, se não foi por quem eu votei, a Bíblia manda eu orar pelas autoridades. Porque o próprio Deus entende o peso que tem na vida de uma autoridade. Só que a coisa mudou. Não era mais, poxa, que bênção que o presidente aceitou Jesus e agora vai ter alguém justo no comando do governo. Não. O cara entrava na igreja, vem cá, você é o quê? Não, meu irmão, eu tocava na banda do Sol Azul. É mesmo, meu irmão? Aí, meu irmão, Sol Azul, rapaz, e aquela coisa toda. Então, uma semana que o cara aceitou Jesus, o cara já estava aqui em cima, e aí pegava instrumento, pegava tudo, para cantar com a multidão, para dizer, ai meu irmão, eu era da banda azul, e aí era não sei o quê, eu era não sei o quê, eu era não sei o quê, e só ficava no que eu era, no que eu era, no que eu era, até que começaram a descobrir que muita gente que era, não deixou de ser. Foi o que aconteceu. Era e continua sendo, né? Mas o passaporte entre a porta da igreja e o altar, era agora o seu passado. Vivemos isso. É o quê? Não, meu irmão, diga aí, Paulo, o nome de uma banda atribulada que você já tocou aí, vá. Sangue de Jesus. Banda Sabor de Pimenta. Estamos nessa noite, a faixa, publicidade, carro de som. Nosso irmão Paulo Henrique, o Paulo Henrique ficava até pequeno, né? O nome da igreja, eu acho que nem o logomarca aparecia. Paulo Henrique, né? Sabor de Pimenta, na igreja. Ah, meu irmão, o povo todo
lotava a igreja, não era para ver o que Jesus fez, não. Não era para ouvir mais Deus, não. Preste atenção. Olhe, eu não estou falando de religião, mas tem lugares que as pessoas em suas religiões, elas entram no lugar do culto e tem a certeza de que o Espírito que vieram invocar ali vai se manifestar no lugar onde eles entraram. Preste atenção. Preste atenção. Religiões, a gente está falando global. A gente não é cego, né, irmão? Ninguém aqui é cego. Não estamos aqui pregando contra a religião de ninguém, está pregando Jesus. Mas eu estou dizendo a vocês que tem gente que tem suas religiões lá fora, que chegam no lugar do seu culto e eles têm a convicção que aquele Espírito que eles vieram buscar vai se manifestar naquele lugar. E as pessoas deixaram de buscar o Espírito de Deus e começaram a vir buscar as pessoas. Ex-sabor de pimenta. Aí vem para ver o quê? Para ver o homem, o músico. Meu irmão, que bênção, ele cantava antes para o mundo, agora canta para Deus. Que bênção, meu irmão, louvado seja Deus. Mas quantos pastores tiveram a coragem de dizer: meu amado, você com sua pimenta agora se acalma aí, porque da hora que você entrou naquela porta aqui, você é novo convertido. É João, é homem, tem uma história. João foi um homem planejado por Deus para se manifestar aqui. Mas João não se manifestava por ele mesmo. Ele se manifestava porque o Espírito de Deus. Eu vejo muita gente, irmãos, falando cada abobrinha por aí. Falta de leitura da Bíblia. Falta de conhecimento da Bíblia. Fala cada asneira. Você vê profeta Elias com aquela ousadia toda, né? Grita aí que eu acho que Baal está dormindo. Acho que Baal está descansando no almoço. Os profetas se lascando, se cortando. Mas você vai ver a Bíblia dizer assim, ó: do jeito que Deus mandou eu fazer, eu fiz. Eu fiz conforme a palavra de Deus. Quando ele clama, ele já sabia o que ia acontecer. Porque ele saiu de onde ele estava, para cima do Monte Carmelo, não porque ele achou legal, não porque ele queria fazer a revolução cristã do seu tempo, não porque ele estava cheio de boa vontade, mas ele estava direcionado por Deus. Eu conversava com um pastor amigo meu esses dias, ele falava sobre essa maluquice de todo mundo dizer que Deus falou, que Deus falou. E aí, irmão, você está onde agora? Não, irmão, estou no tabernáculo. Por que não, meu irmão? Porque Deus disse que ali é meu lugar. Amém. Aí o cara entra aqui, dá 3 mistérios e senta aqui na frente e chora quando o irmão Jailson passa 3 meses sem vir para a igreja, aí vem. Você estava me devendo essa, viu? Aí quando o irmão Jailson canta, se emociona, não é isso, Colosso? Aquela coisa toda. Aí chora. Aí passa um mês na igreja. Aí ele começa a olhar para a menina meio atravessado, dá uma meia piscada de olho. Aí a menina diz: sangue de Jesus, isso é um laço de Satanás. Aí a menina não dá bola para ele. Aí sai da igreja. Aí você encontra ele no mês seguinte e pergunta: meu irmão, e aí? Já mudou de igreja? Não, meu irmão, porque agora Deus já disse que aquele lugar ali não é meu, não. Das duas, um irmão, ou esse feliz, não aprendeu ainda a ouvir a voz de Deus, e não pode mais nunca abrir a boca para dizer que ouviu Deus dizer nada, ou ele é mentiroso. Das duas, uma. E cheio de gente irresponsável por aí, guiando a vida dos outros. E tem gente que não entendeu ainda. Irmão, isso é tão sério, que eu estou falando aqui de um sistema religioso falido, de uma transição, do tempo em que Deus ia trazer a revolução através do seu filho, de uma mudança de nível. Mas a Bíblia diz que o sumo sacerdote do período, todo perturbado, todo atribulado, a Bíblia diz que na hora que estavam reunidos para saber o que ia fazer com Jesus, diz assim, que ele disse, é melhor que um homem morra do que toda a nação. Quantos já viram essa passagem na Bíblia? Quantos já viram?
Está escrito exatamente assim. Aí a Bíblia vai dizer depois, ele estava profetizando sem nem saber. Sem nem saber. O apóstolo Paulo está sendo julgado, e aí, daqui a pouco, ele fala uma palavra mais dura, o cara vem dar um tapa nele, ele diz, né? Aí o cara diz, rapaz, isso aí é o sumo sacerdote. Ele pede desculpa. Ele apanhou injustamente, mas quando ele entendeu que quem estava ali era uma autoridade, ele pediu desculpa. Por quê, irmãos? Tem coisa que eu e você a gente precisa entender. Quando Deus dá cargo a alguém, se Deus colocou ordem na igreja, colocou um pastor, o fato de eu ser pastor, irmão, não me deu uma carteira diferente para entrar no céu da sua. Começamos o culto, aqui eu vou abrir um parênteses para quem chegou depois e quem começou a live depois. Hoje é o dia que se comemora uma festa sagrada, né? O religiosa, a palavra é essa, uma festa religiosa. E eu disse que tem dois grupos de pessoas, um que está interessado na farra, mas tem alguém que colocou na cabeça a ideia aí, talvez, que João é alguém que está em um nível de espiritualidade diferente aí, alguém que apareceu do céu, como talvez a história aqui de João, né? Surgiu do nada, mas não surgiu do nada, era homem. É nisso que eu quero que você se apegue nessa noite, era homem. E a minha Bíblia me diz que eu posso ser pastor aqui. E por eu ser pastor, se Deus for direcionar a igreja, Ele não vai usar o obreiro. Ele não vai usar o líder do louvor. Mas o fato de Deus me usar para direcionar a igreja, para a igreja ganhar alma, não me isenta de ir para o inferno. Entenda isso. Porque a minha vida pessoal com Deus não tem nada a ver com o cargo que eu ocupo na igreja. Muita gente não entendeu isso ainda. Está dentro da igreja e fica ainda perdido. É pastor? É pastor. Está no altar, está pregando. Está direcionando a igreja para o crescimento? Está direcionando. Mas quando chegar na frente da terra, opa, você trouxe o povo até aqui, trouxe, cumpriu a missão, cumpri. Mas não vai entrar não. Por quê? Está lembrado da pedrinha lá atrás? O dia da falta de água, aquela pauladinha que você deu que não era para dar, vai ficar por aqui mesmo. Senhor, não profetizamos nós em seu nome? A igreja precisa abrir os olhos para isso. Porque quando você abrir os seus olhos para isso, primeiro você vai deixar de pecar, porque você vai respeitar a autoridade que Deus constituiu. Você vai entender que não é problema seu a vida pessoal de ninguém, porque cada um vai prestar conta de si a Deus. E segundo, você vai entender que independente da falha, do defeito que a pessoa que está ocupando o cargo tiver, Deus direciona. Tem um profeta velho na Bíblia que chega para o homem e diz: Deus disse que é para você comer. Esse homem estava sendo usado por quem, irmãos? Só pode ser por Satanás. Que o homem comeu e morreu. Agora depois que ele comeu, a Bíblia diz que agora depois que ele comeu, Deus usou. Ele disse: eu não disse a você que não era para comer? Você, irmãos, tem que entender isso. A igreja tem que entender isso. Tem ministérios, propósitos, projetos. Nabucodonosor, me atribulado, endemoniado, aí chega Deus e diz: meu servo. Como é que esse homem é meu servo, rapaz? Um homem babilônico, cheio de demônio, atribulado até não dá mais. Mas Deus está dizendo: é propósito meu que ele ande nesse caminho mesmo, porque eu estou trazendo juízo à casa de Israel através dele. Mas fique tranquilo que dele eu vou cuidar. Transformou o homem num bicho, botou o homem para comer capim, para ficar com a unha parecendo um gavião, até ele reconhecer que Deus estava no céu, e que era Deus que governava, e que todo mundo tinha que adorar esse Deus. O homem escreveu uma carta, irmão, para o governo dele inteiro, dizendo: olha, eu aceitei Jesus agora, Jesus não, né? Eu conheci a Deus, e quero que todos vocês adorem esse Deus. Agora sim, o que eu já vinha dizendo lá atrás, se cumpriu. Está vendo que eu disse que era meu servo? Mas houve um tempo que a coisa mudou, não era mais servo. Não tinha mais que ter testemunho de arrependimento. Não. Entrou na igreja, você é ex qualquer coisa, você continuava sendo ex qualquer coisa, entrava aqui e todo mundo botava um palanque e todo mundo vinha ver o ex qualquer coisa. Herodes vai passando, meu irmão, está João Batista olhando.
Ele tinha um chamado, ele tinha uma missão. E a missão dele foi preparar um caminho reto. Presta atenção, caminho não admite pedra, não admite curva. No caminho de João Batista, o chamado foi para denunciar o pecado. O chamado de João Batista foi expor o pecado. Era esse o ministério dele. Expor o pecado. E pregar o quê? A oportunidade de se arrepender. O que é que eu preciso fazer, meu irmão? Oh, meu irmão, para de roubar aí. Você está roubando, se contenta com o seu salário. O que é que eu preciso fazer? Rapaz, você precisa amar o seu próximo. Se você tem 2 túnicas, dê um a alguém. Ajude alguém, faça alguma coisa pelos outros. Para de pensar só em você. É o ministério de João Batista. E agora eu fiz tudo errado. Então vem aqui, meu irmão, que eu vou lhe mergulhar aqui nesse negócio. E Deus vai lhe perdoar. Eu estou anunciando agora a mensagem de perdão. E não precisa ir matar bicho mais. E sangue, não, meu irmão. Fique tranquilo. Que quando ele me chamou no deserto, ele disse que está vindo aí agora o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A gente ouve a história de João Batista, vê como Deus trouxe esse homem à terra e usou ele em um ministério ímpar, porque nunca houve ninguém igual a ele antes dele e nem depois dele. Foi o próprio Jesus que disse: o menor do reino dos céus é maior do que João, mas dos nascidos de mulher, nenhum teve a honra que teve João Batista, de batizar o Filho de Deus, de preparar o caminho para o Filho de Deus. Era profeta, mas também era o mensageiro. Mas também foi o Batista, aquele que batizava, que iniciou um novo tempo, que iniciou um novo ministério. Porque dali para frente, o ritual religioso ficou para trás. Estava vindo a verdadeira luz ao mundo. João dizia: eu não sou a luz, eu não quero o que não é meu, eu não quero o que Deus não me deu. Eu não quero o que não é meu. Eu não sou a luz. Mas está chegando ao mundo a verdadeira luz. Preparava o caminho. Mas a luz chegou. A luz chegou. E se a gente lesse a Bíblia, estudasse a história de João Batista, e visse como esse homem enfrentou reis, denunciando o pecado, como ele falava de forma dura com os líderes religiosos de sua época. Não, João, vem aqui que a gente está querendo até lhe dar uma sinagoga, vamos ver para o nosso time. Ele disse: rapaz, vocês são raça de víboras. Quem foi que ensinou vocês? Da onde veio essa ideia de fugir da ira futura? Vocês ainda não entenderam que todos os homens estão indo para o inferno, estão enganando o povo com suas ladainhas, com suas orações longas e roubando o dinheiro do povo? Vocês estão por fora tudo bonitinho, mas vocês são cobras por dentro. Não quero meia com vocês não. O seu dinheiro não me interessa, a sua fama não me interessa, porque eu sei quem me chamou. Não temia reis, não temia líderes religiosos, mas cumpria fielmente o mandado que Deus deu. Ah, meu irmão, se a gente lesse isso aqui, a gente ia chegar em casa nessa noite e ia dizer: eu acho que eu estava no lugar errado. Essa história de ser servo de Deus não é para mim. Quem sou eu diante de um homem desse chamado João? E eu vejo aqui, irmãos, no texto que a gente vai ler para finalizar nessa noite, muita gente tentando advogar em favor de João. Mas quando você vai ver em Mateus, no verso 11, a Bíblia vai dizer no verso 1: depois que acabou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. E João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir? Ou devemos esperar algum outro? Vejo muita gente com a teoria aqui dizendo o seguinte: não estou aqui para defender a verdade absoluta, porque ainda que eu pudesse expor para você todas as escrituras da forma mais pura, nunca seria um pregador aos pés do nosso Senhor.
E um homem chamado Judas ouviu a palavra direto da boca do nosso Senhor Jesus e resolveu fazer o contrário. E resolveu ir para o inferno. Isso prova que não é pregador que salva ninguém. É quando você ouve e guarda a palavra dele. Se o homem que ouviu a pregação de Jesus se perdeu, imagine a dificuldade que nós aqui que estamos ouvindo uns dos outros. Não quero defender a verdade absoluta, mas tem gente que diz que João falou isso com seus discípulos, para que os discípulos vissem agora o ministério de Jesus e seguissem a Jesus. Mas João, eu acho que ele tinha mais de 2 discípulos, eu acho. E que se essa fosse a intenção dele, é só a minha opinião, viu, irmãos? É só a minha opinião. Minha opinião. Isso não é doutrina bíblica, não é minha opinião. Eu acho que se ele quisesse que os seus discípulos seguissem Jesus, ele tinha feito uma reunião na prisão, mandado chamar chame todos os meus discípulos e vão lá ver o que é que Jesus está fazendo. A Bíblia não escondeu o pecado de Davi. A Bíblia não escondeu o medo de Abraão. A Bíblia não escondeu o medo de Isaac. A Bíblia não escondeu o engano de Jacó. A Bíblia não escondeu o assassinato que foi feito pelos filhos de Jacó de forma covarde, quando a irmã deles foi violentada. Ele fez uma aliança com os filhos de Siquém. Mandou todo mundo se circuncidar. Quando todo mundo está circuncidado, os homens entraram na cidade e mataram todos os homens a sangue frio. A Bíblia não escondeu nada disso. A Bíblia não escondeu que o filho mais velho de Jacó se deitou com a sua esposa. Não escondeu não, irmãos. A Bíblia não escondeu o passado de Raabe, não. Era prostituta. Está na Bíblia. Entrou na linhagem de Jesus. Porque a Bíblia não esconde o erro de ninguém, não. Para quando eu ler uma história de um homem desse aqui, eu ter a certeza do que a Bíblia diz. Está lembrado de Elias? Fogo do céu, e aquela coisa toda, e cadê Baal que dorme, e não chove 3 anos e meio, segundo minha palavra, carruagem de fogo. Aí a Bíblia vem dizer para mim e para você, pois era homem igualzinho a mim e a você, sujeito às mesmas paixões, as mesmas tentações. Irmãos, em nome de Jesus, se isso se aplica a Elias, a voz que clama no deserto, a Bíblia diz, e Elias virá antes do Messias. Senhor, Elias ainda vai vir? Como é esse negócio? Não, eu digo a vocês, Elias já veio. A Bíblia diz, ele falava de João. Se Elias era homem como eu e você, nessa noite você tem que entender que esse homem aqui chamado João Batista também era homem igualzinho a mim e a você. Igualzinho. Para não dar desculpa a gente de dizer, oh, meu Deus, ó céus, ó vida, como eu sou fraco. Eu queria ser João, cheio do poder, cheio de gafanhoto. Acho que era a receita do gafanhoto, que deixava ele mais forte. E um pouquinho de mel silvestre para adoçar a língua. Irmãos, quando João se viu preso, ele sabia que ele ia morrer. Está solto, João está solto. Disseram, meu irmão, o homem que você batizou aí, está botando para quebrar. João não queria fama não, irmãos. Ele sabia que aquele ministério não era dele. Ele disse, o que importa é que ele cresça e que eu diminua. João, em momento nenhum, manifestou qualquer contrariedade. Se você procurar a Bíblia inteira, você não vai achar nunca nada, nenhum pecado, nada da vida desse homem, chamado João Batista. Nada para merecer o castigo, nada. Mas foi parar na cadeia. Ficou só. E a solidão começou a bater no juízo dele. Ele olhava de dia aquelas paredes do cárcere. Talvez ele ali buscasse mais uma vez aquela voz que falou com ele no deserto e ninguém respondia naquelas paredes escuras. A gente está cheio de fé, irmãos, quando as coisas às vezes estão acontecendo. A gente está cheio de fé quando a gente está vendo Deus agir. A gente está cheio de fé quando a gente está trabalhando para Deus. Mas às vezes uma circunstância da vida vem sobre mim, vem sobre você e nos coloca em situações, irmãos, que é desafiador demais. Quando ele está lá, nos últimos dias de sua vida, eu tenho certeza que ele
deveria se lembrar todos os dias de todas as experiências que ele teve, dos encontros que ele teve com Deus no deserto, daquelas pessoas que foram batizadas, do dia em que o Espírito desceu sobre a vida daquele homem em uma forma corpórea, como a voz que ele ouviu no deserto disse a ele que aconteceria. Mas os dias foram passando. E João disse: eu queria que você só fizesse um favor para mim. Pergunta a ele se é ele mesmo ou se ainda vai vir outro. Às vezes a gente se sente mal, irmãos, quando a gente fraqueja na nossa fé. Nós às vezes fazemos julgamento de nós mesmos antecipadamente. Quando nós fraquejamos, quando nós duvidamos, quando nós pecamos, achamos que não tem mais jeito para a nossa vida. Achamos que acabou ali a nossa história. Mas a gente vê com grandes homens de Deus, que embora o Espírito de Deus tenha feito grandes coisas através deles, não deixaram de ser homens. Não deixaram de ser seres humanos com as mesmas fraquezas e as mesmas paixões que nós. Então agora o pastor me deu aqui um álibi para eu pecar. Eu vou pecar, e quando alguém vier me perguntar do meu pecado, eu vou dizer: olha, eu sou fraco. Não é sobre isso que eu estou dizendo, não. Porque se você pecar e se você não se arrepender, você vai para o inferno do mesmo jeito. O que eu quero lhe dizer é que quando Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um plano na sua vida, Ele lhe conhece. E não é porque você falhou, não é porque você fez alguma coisa errada, que tudo aquilo que Ele disse a respeito da sua vida não vai se cumprir. Não é porque nesse momento as portas parecem estar fechadas, o céu parece estar fechado, que tudo acabou. Às vezes a gente precisa ter coragem, irmãos, de confessar as nossas fraquezas. Porque covardia seria se João morresse com a dúvida. Morrer com a dúvida. Será que era ele mesmo? Não sei. E vou morrer sem saber. Mas 2 discípulos foram lá. E Jesus podia ter criticado a incredulidade de João, né? Será que ouvir a voz de Deus não foi o bastante? Será que ver o Espírito não foi o bastante? Quando chegou os 2 discípulos da parte de João, Jesus parou tudo para dar atenção ao recado de João. E a Bíblia diz que ele curou muitos enfermos ali. Chamou os discípulos e disse: vá lá agora e diga a ele tudo que você viu aqui, e que o Evangelho está sendo pregado aos pobres. Porque João vai morrer, não tem jeito. Não tem jeito, ele vai morrer. Porque não dá para ter 2 Cristos. Se ele permanecesse vivo aqui, isso ia dar briga, ia dar confusão, porque o número de discípulos de João já era uma coisa muito grande. João precisava sair de cena, porque a verdadeira luz chegou. Deus estava tirando João da face da terra. Não foi o diabo que levou só João, não. A comemoração, eu disse que a gente tem 2 grupos, né? Um que comemora porque entende que João foi alguém muito santo. Outro que comemora só a farra e a festa, que comemora a morte do homem que anunciou a vinda do Messias, sem nem saber o que eles estão comemorando. Estão bebendo, curtindo e dançando, porque no mundo do espírito, no mundo das trevas, houve festa, porque João foi morto. Porque Deus permitiu que João morresse? Para que o ministério de Cristo crescesse. Porque era isso que importava para João. O meu precisa diminuir porque o dele precisa crescer. Vou morrer, não tem jeito. Mas uma coisa eu digo a vocês. Quando aqueles homens voltaram, que deram a notícia a João: olha, João, ninguém faz o que aquele homem faz, não. A gente viu o cego sendo curado, vimos o surdo ouvir, vimos o aleijado andar.
E ele não está procurando os ricos para pregar. Ele não está querendo fazer templos bonitos para que as pessoas que podem pagar possam acessar. O evangelho está sendo pregado para os pobres. O coração de João, a Bíblia não conta o que se passou daí. Mas eu tenho certeza que, como homem, João se alegrou ao saber que estava consumado tudo aquilo que ele veio fazer. Porque o ministério de Cristo já estava seguindo. Para finalizar, irmãos, esse tem que ser o meu e o seu sentimento. Às vezes a obra que nós começamos, tem outro que vai vir para fazer outra coisa. A Bíblia diz, tem um que planta, está uma briga dentro da igreja, uma briga. Por quê? Porque todo mundo já pensou, meu irmão, Paulo entra aqui nessa igreja, é o pastor da igreja, não é esse Paulo aqui não. Esse é músico. Esse Deus livrou ele da banda da pimenta atribulada. Deus salvou esse homem. Teve misericórdia dessa alma abençoada. Mas, você já pensou, irmãos? Se o pastor Davi coloca o apóstolo Paulo para ser o pastor daqui agora? O homem tem todos os dons espirituais. Você está fazendo o quê, Paulo? Não, estou escrevendo aqui a Bíblia. Estou escrevendo aqui os livros da Bíblia. Esse homem está pregando aqui na igreja. A igreja queria que ele ficasse lá. Só que ele dizia, rapaz, tem coisa para eu fazer, eu preciso ir. Eu vou deixar aqui Apolo com vocês e o negócio vai continuar. O espírito é o mesmo. Não, meu irmão, mas você está indo embora. Olha esse Apolo que chegou aí, viu? Esse pessoal do louvor aí está com esse tal desse Apolo. Mas eu estou fora, meu irmão. Quem me batizou foi Paulo. Quem me ganhou para Jesus foi Paulo. E aí, Paulo e Apolo, ele diz, rapaz, que bagunça é essa aqui dentro da igreja, meu irmão? Por acaso foi eu, o Apolo, que morreu por nenhum de vocês? O negócio aqui é Cristo, meu irmão. Porque cada um tem seu ministério. Tem um que planta, tem outro que rega, e outro vai vir depois colher, mas é Cristo que faz tudo. E tem gente na igreja que não entende o propósito maior, não entende o reino de Deus. É o meu ministério, é o que Deus me deu. E se apega, irmãos, a um bocado de besteirada dentro da igreja e começa a brigar por causa de cargo, vira uma bagunça, vira uma coisa tão horrível dentro da igreja. Eu não gosto quando esse homem vem cantar aqui, eu gosto daquele outro, eu não gosto quando não sei quem está aqui, e aí começa um bocado de tribulação, e uma guerra, e um negócio. Ô irmão, sabe qual era a melhor coisa que seria na nossa vida? Se Jesus dissesse, ó meu irmão, está salvo, agora vai curtir sua vida. Já pensou, irmãos? Se Jesus dissesse isso? É só você vir um dia no culto, levantar a mão e dizer, está salvo, e aí você sair e botar para quebrar, agora já está salvo. É o que todo mundo queria. A gente ia fazer campanhas e campanhas de oração para que as bênçãos de Abraão viessem até nós, para a gente ganhar muito dinheiro, para a gente ir para a Disneylândia passear e comer churrasco lá no Rio Grande do Sul. Era o que a gente queria, irmãos. Só que ele diz que quando nos salvou o gadareno. O gadareno disse, não, eu gostei desse negócio de andar com o senhor, estava no cemitério, agora estou aqui, eu quero continuar com o senhor. Ele disse, ei, não é a sua vontade mais, agora é a minha vontade. Mas eu quero lhe seguir. Não, você vai me seguir, mas de outra forma. Você não vai descer comigo, você vai voltar para a cidade e vai dizer o que aconteceu com você. Qual é o chamado que Deus tem para a nossa vida? Do que é que a gente anda fugindo, do que é que a gente anda correndo, do que é que a gente anda se escondendo, ou coisa que Deus não mandou você fazer e você anda brigando, anda murmurando, anda revoltado porque quer fazer o que Deus não mandou fazer. É Ele mesmo? Por que perguntar se é Ele mesmo? É homem, irmãos. Somos todos falhos, sujeitos a fraquezas, somos. Mas quando a gente se sentir fraco, manda um recado para Jesus. Jesus, é o Senhor mesmo? Porque Ele vai fazer um milagre e vai mandar a notícia para você. Amém?